A lesão de Gustavo Gomes no Palmeiras, a preparação para vencer o Fortaleza domingo. A nova proposta por Alan do Verdão e vão subir mais ainda. A venda de Sorriso e as informações cravadas no mercado da bola por Luiz Henrique e Almada. Fala família Palmeiras 90 mais, obrigado. Esse foi o mês em que o canal Palmeiras 90 mais fez visualizações na história. Cada comentário, cada hypar e cada curtir que vocês deixaram para nós construíram um movimento maravilhoso em mais um mês. A nossa comunidade é incrível e se Deus quiser, em breve eu vou ter uma surpresa para anunciar para vocês. Família, não esquece de se inscrever, hein? Meta de 40 mil inscritos está chegando lá. Bom, o Palmeiras deu sequência nesse início de final de semana na academia de futebol a preparação para vencer o Fortaleza no domingo. E esse confronto que vai acontecer no Nubank Park às 4 horas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né, jogo de ida, vai pegar fogo. Bom, depois da ativação muscular no Centro de Excelência, os atletas foram a campo e realizaram trabalhos técnicos e táticos sob o comando, né, a tutela do treinador Abel Ferreira. Movimentações, finalizações e infiltrações foram treinadas à exaustão. E muito mais importante do que isso, pudemos ver Paulinho em campo por todo o treinamento. Os atletas que atuaram muitos minutos na partida contra o Vitória tiveram um pouquinho de folga, saíram do treino um pouco mais cedo para se recuperar muscularmente. O Centro de Fisiologia e Performance do Palmeiras consegue mapear os dados genéticos dos jogadores e, mais do que isso, o grau de estresse e esforço físico é monitorado diariamente. Por conta disso, o número de lesões no Palmeiras é bem reduzido, entretanto, temos uma notícia ruim. Em comunicado oficial, o Palmeiras divulga a informação de que Gustavo Gomes sofreu uma lesão na posterior da coxa direita, tá? Uma lesão no músculo, e o capitão alviverde já começou o tratamento para se recuperar e estar à disposição do elenco. Eu não me lembro quando foi a última vez que o Gustavo Gomes sofreu uma lesão, não é verdade? Ele é, se não me falha a memória, um dos atletas que mais jogou no mundo, né? Nos últimos 5 anos, parece que o Gustavo Gomes não ficou ausente de praticamente nenhuma partida. É natural, uma hora o corpo ia realmente pedir, ia reclamar, faz parte do jogo. Entretanto, o Palmeiras ainda não divulgou se essa lesão vai tirar o jogador de jogo por muito tempo e tal, a gente vai saber em breve. E o ponto positivo, minha comunidade maravilhosa, é o seguinte: embora o Palmeiras tenha Barbosa, Fux, Emiliano Martinez, etc., eu acho que vai acabar sobrando uma vaguinha aí para o Palmeiras mudar o jeitão de jogar. A gente já fala sobre isso, porque nós precisamos falar do mercado da bola, pois fomos dormir com uma situação, uma realidade no mercado e acordamos com outra completamente diferente, coisa maluca, né? Bom, primeiramente o Palmeiras acertou a venda do jogador Sorriso, que estava no Avaí emprestado. O Palmeiras pagou a pecuniária, né, a compensação pecuniária por tirar o atleta do Avaí e o negociou com o mundo árabe por um valor estimado na casa de 30 milhões de reais. A gente só não tem a informação exata se foi um empréstimo com certeza de compra ou se foi um empréstimo com opção de compra. Mas o Palmeiras negociou o atleta que vai seguir para o mundo árabe. Desejamos muito, com toda a energia positiva, né, que a gente transmite aqui, muita boa sorte para o garoto que fez uma copinha brilhante em 2026 e que tá aos pouquinhos se moldando para ser aquele jogador do profissional que a gente quer ver. Boa sorte pro garoto, Palmeiras fazendo mais uma graninha aí. Falando em graninha, eu não sei se é graninha, tava olhando aqui pro editor e tava pensando, que acho que é uma graninha, né? 200 milhões de reais, mudava a sua vida? O editor falou, orra, pois é. O Palmeiras recusou numa primeira tacada algo em torno de 176 milhões de reais para vender o Alan, né? E aí, obviamente, numa negociação com ancoragem e range de negociação, os profissionais sabem que o Aston Villa vendeu o Morgan Rogers para o Chelsea recentemente por quase 800 milhões de reais, caixa tá cheio, eles têm grana. E aí o Palmeiras recusou. Só que qual que era a expectativa que se tinha no mercado de uma maneira geral? E isso é óbvio, é tratativa natural de negociação. Que o Aston Villa ia pegar e ia fazer o seguinte, então beleza, vamos subir um pouquinho a proposta para... recusou 170, 190 e vai jogando, né? Para a negociação ir escalando, tal, até um limite do quanto eles estejam dispostos a pagar. Mas hoje, o André Hernan
cravou no programa Fala Fonte a seguinte informação: o Palmeiras não vende Alan nessa janela por nenhum valor. No final do ano, dependendo de como for o cenário do Palmeiras, pode até se ter uma conversa, mas agora o Palmeiras não vende. E aí a gente foi consultar, né, o valor da multa do Alan é 569 milhões de reais. Óbvio, o Aston Villa não vai chegar nesse valor. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Eles correm, e isso é uma informação que está rolando na imprensa na Inglaterra, tá? Eles têm a possibilidade de acabar colocando na mão do Palmeiras uma proposta de 40 milhões de euros. Eu tô falando aí de algo em torno de 270, 280 quase milhões de reais. Velho do céu. 280 milhões de reais. A gente fica até ofegante, porque assim, o Alan é um baita jogador, mas será que vai pipocar uma proposta melhor que essa no futuro se de fato se concretizar? Parece que seria algo em torno de 35 milhões, mais 5 de bônus e tal. Mas, cara, eu não acho que o Palmeiras vai ter uma proposta melhor que essa aí, mesmo que o Alan, cara, decida a Libertadores, o Brasileirão e vá para a seleção, tá? Acho difícil que aconteça alguma coisa nesse sentido, porque o Liverpool avançou nas tratativas com o Bournemouth para contratar o Ryan, ex-Vasco, né? O Liverpool era um dos principais interessados na Premier League, junto do Aston Villa e do Newcastle. O Newcastle tá no silêncio rádio. Hoje é o clube com mais dinheiro no mundo, pra quem não sabe, tá? O dono é bilionário, né? E aí, cara, fica aquela questão. E aí, faz sentido pro Palmeiras negociar o jogador agora? Vamos esperar essa proposta de fato ser concretizada. Enquanto não botar o papel na mesa, nós não temos nada de concreto, e enquanto não temos nada de concreto, é uma especulação. E como aqui no canal Palmeiras 90+, você já sabe, a gente não faz nenhum tipo de parceria com a mentira do ponto de vista das contratações. Mas a gente traz todas as informações que são pautadas na imprensa para conversar, para trocar ideia. E é com essa energia que a gente traz as informações do Almada e do Luiz Henrique que hoje pipocaram. Primeiro, o Luiz Henrique. O Jorge Nicola hoje cravou, tá? Ele assinou e garantiu. O Palmeiras não fará nenhum movimento para ter Luiz Henrique, ponto. Ele cravou isso, tá? E eu tô trazendo isso aqui pra gente conversar porque é o seguinte, o Luiz Henrique é um baita jogador. Agora, pra mim não faz sentido. O Zenit quer algo em torno de 35, 40 milhões. Olha que coincidência, né? Valor bem parecido com o do Alan. Será? Interrogação. Deixo para você me responder nos comentários. Para mim, sem jogo, tá? Para mim não faz sentido. E sobre o Almada também, aí é uma opinião e não uma informação. Hoje eu vi pelo menos uns 3 canais no YouTube falando da possibilidade do Palmeiras atravessar o Flamengo pelo Almada, uma vez que o Atlético de Madrid e Flamengo não se definiram ainda, River Plate está correndo por fora e que o Palmeiras poderia chegar ali, colocar a grana que ia investir no Danilo e trazer o jogador. Eu vou te falar a minha opinião, porque que eu acho que isso não vai acontecer, tá? Na minha opinião, o Abel Ferreira já se alinhou com a Leila Pereira para que o Palmeiras não contrate mais ninguém nessa janela. É essa a opinião que eu tenho. Por quê? O objetivo era fazer uma loucura para trazer o Danilo, certo? O Danilo é um jogador que ia, poxa, engrandecer muito o elenco. Não vou ficar falando sobre ele porque já me frustrei muito sobre essa situação. Quando o Palmeiras ia fazer essa operação para ter o Danilo, o Palmeiras ia meio que fazer uma, entre aspas, loucura, né? Porque é muito dinheiro e o Palmeiras até agora não bateu nem a meta de venda de jogadores. Embora o Palmeiras tenha lastro, tenha capital, mesmo assim, né? O Palmeiras faria uma loucura. E aí, essa situação pelo Danilo meio que acionou o alerta na cabeça da galera do tipo assim, não, peraí, nós estamos fazendo loucura, né? Não precisa de tudo isso. O Palmeiras, com o elenco que tem atualmente, é o líder do Brasileirão, é o líder, está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, está na final da Copa do Brasil Sub-15, está disputando o Sub-17. Todas as categorias de base estão formando grandes jogadores, o profissional é líder, está nas oitavas da Libertadores, da Copa... O que a gente está fazendo? Calma. Por que eu estou associando a base? Porque o Palmeiras pode utilizar a base para compor o profissional, né? E aí meio que pisaram no freio com relação a essas possibilidades. Como que o Palmeiras tem trabalhado as questões mercadológicas? De uma maneira bem simples. Tem dinheiro para contratar? Contrata com calma.
Por quê? Porque entende que algumas oportunidades de mercado podem ser reduzidas, né? O valor do jogador pode ser reduzido. Eu cito o caso do Andreas Pereira, eu cito o caso do John Arias. Palmeiras esperou o Wolverhampton ser rebaixado para de fato botar uma proposta na mesa e convencer os caras. O Palmeiras esperou o Fulham reduzir a proposta do Andreas Pereira, quase que 20 milhões, né, de euros de diferença ali, absurdo, né, para poder contratar o jogador. E é dessa forma que o Palmeiras vai trabalhar. E partindo deste pressuposto, eu quero que você venha comigo porque eu vou trazer duas opções de laterais, uma meio maluca e a outra meio que talvez pode rolar, e eu quero saber a sua opinião para lateral do Palmeiras. E a primeira delas, rapaziada, é uma loucura, eu sei. O lateral direito Ian Couto, que é um jogador de seleção brasileira, mas que está perdido na Alemanha, com seus 24 anos no Borussia Dortmund, né? Nunca mais foi convocado para a seleção e que tem um valor de mercado aproximadamente ali de 18 milhões de euros. Eu sei, é loucura, é muito dinheiro. Não dá para você falar que gastar 30 no Danilo é muito e 17 no... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas é um jogador de 24 anos com potencial para a seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números dele na temporada, só para a gente ter uma noção. Foram 19 jogos, 11 como titular e se liga no mapa de calor do atleta. Olha como ele ataca o espaço, olha como ele é um jogador agressivo do ponto de vista ofensivo do futebol. Ele corre uma média de 10 km por jogo, um número que dá susto, tá? É muito alto para um lateral. Atingindo uma velocidade de 33 km por hora em média. Absurdo, né? 2 gols na temporada e em 11 jogos como titular. Ótimos números, né? E quando a gente olha para as assistências, também são 2, muito mais do que o Giai fez em todo o tempo do Palmeiras, ele fez em 11 jogos como titular. 42 ações com a bola, isso quer dizer que o jogo passa muito no pé dele, né? Um lateral que participa muito do jogo, com acertos de passe relevantes e defendendo números ok, né? Um desarme por jogo, 2.5, né? Então vamos considerar 3 bolas recuperadas por jogo, números interessantes. Jogador que toma cartão amarelo, ok, mas nada que o impeça de participar das outras partidas, né? 0 vermelhos, enfim. Então, ótimos números. Então, assim, eu gostaria de trazer o Ian Couto pra gente debater aqui, eu quero a sua opinião. Na minha opinião, Ian Couto chegaria para ser titular absoluto do Palmeiras. E olha, eu vou ser sincero com vocês, se de repente o Palmeiras consegue vender o Giai por uns 60 milhões de reais, será que não vale a pena? Porque aí o Palmeiras poderia até oferecer o Giai pro Borussia Dortmund e dar uma compensação financeira, não sei, 20 milhões de euros, nós estamos falando ali de 120, 130 milhões de reais, vende o Giai por 60 e paga 60, não sei. Eu sei que o Ian Couto faria a diferença no Palmeiras e mais importante do que isso, faria a diferença para a carreira do jogador, seria maravilhoso. E outro nome que a gente preparou aqui, aí já mais dentro do escantilhão do que o Palmeiras gosta de trabalhar, que é o nome do William. Eu não sei por que está marcado o Avaí aqui, eu não sei se ele é atleta do Avaí, enfim, ele é jogador do Cruzeiro, né? William Furtado com valor de mercado de 3 milhões de euros. Aí nós estamos falando na casa de 18 milhões de reais, muito acessível, tá? Aí tu manda lá pra eles o Kelvin e pega o William ali, vamos fazer uma troca interessante aqui. Ele tá marcado aqui como zagueiro, mas na verdade ele é um lateral, né? Ele tem jogado na lateral direita, é o lateral do Cruzeiro, um jogador que atinge 7,8 km por partida, então só para você ter noção e a gente começar a conseguir a analisar, né, de fato os números. Nós estamos falando de uma distância percorrida de praticamente 8 km por partida contra quase 11 do Ian Couto. O Ian Couto vai e volta muitas vezes em campo. Entretanto, uma velocidade máxima superior, né? De 34 km por hora, com 18 sprints ali por partida em média. Um jogador com nenhum gol e nenhuma assistência nos 8 jogos de titular que jogou. Entretanto, um jogador com muito mais qualidade do que tem, por exemplo, o Kelvin, né? Quando a gente olha aqui o número de acertos de passe, a gente vê números ok, né? Nada absurdo, mas um número de ações com bola muito alto. É um jogador que participa bastante da partida e que sabe ir orientando o time. Cabe no Palmeiras? Não é aquela contratação que você vai falar, ai, nossa, veja bem, mas que contratação incrível, Henrique, mudou o patamar do Palmeiras. Não. Mas é uma boa contratação, um jogador que chegaria para jogar. Na minha opinião, o Palmeiras precisa sim envidar esforços em contratar um lateral direito. Mais importante do que tudo isso, eu gostaria sim de ver pelo menos mais uma peça com a cara do Palmeiras nessa janela de transferências. Faz sentido na minha opinião.
Bora pro mural de comentários, começando pelo comentário do Leonan. Manda um salve, mano, eu sou da comunidade do seu grupo do WhatsApp, tamo junto, um abraço pra você, Leonan, tamo junto. E meus amigos, se tudo der certo, em breve teremos uma novidade que vocês vão cair da cadeira. Calma aí que no momento apropriado nós falaremos sobre isso. Um abraço pra você, Leonan, seu salve tá mandado, meu parceiro. @Lorde também BR. Salve, Henrique, um nome que se encaixaria muito bem no Palmeiras é o do centroavante Santiago Jiménez. Centroavante moderno, forte, finalizador e eficiente dentro da área. Além de marcar muitos gols, ele também participa da construção das jogadas, pressiona a saída de bola. Com esse perfil, ele seria uma peça ideal para o ataque do Palmeiras, aumentando o poder ofensivo da equipe e oferecendo mais opções em competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Seria um investimento importante tanto para o presente quanto para o futuro do clube. Um abraço para você, meu amigo. Vou conhecer o jogador, tá? Não o conheço, para ser sincero. Preciso dar uma analisada nos números, podemos fazer isso até no próximo vídeo. Um abraço para você, meu amigo. Obrigado, viu? Jones Gaspar, continuo admirando sua inteligência em comentar. Você tem uma ótima análise técnica e tática, mas hoje não teve como concordar contigo sobre a manutenção do Maurício na partida, mestre. Olha os outros ângulos do lance e verá que o cara levantou o cotovelo em demasia, de forma deliberada, assumiu um risco totalmente desnecessário no lance que nada aconteceria. Desculpe palavreado, mas nosso jogador foi burro. Jones, primeiro, obrigado pelos seus elogios, um abraço, não há problema nenhum da gente discordar, respeito pra caramba todas as opiniões, vocês sabem disso, né? Mas eu tenho uma visão diferente, tá tudo bem. Na minha opinião, até pelo gesto mecânico do jogador, eu tô falando de biomecânica do exercício, né? Não há como, a gente não é pinguim, a gente não consegue saltar com a mão colada, né? É natural esse movimento, até para o impulso. E quando você tá jogando, sobretudo em níveis ali profissionais, eu joguei salão até o sub-20, né? Quando a bola vem no alto, é natural, é instintivo que você suba com o braço aqui, porque você precisa se proteger, né? Então assim, não é que ele vira o cotovelo para acertar, entende o que eu quero dizer? O que é caracterizado uma agressão? E para mim, por isso que o VAR acertou. Uma agressão é quando você olha o cara vindo aqui, você dá com o cotovelo. Quando você sobe aqui, ó, na minha opinião, é um movimento biomecânico natural do corpo. Respeito sua opinião, obrigado pela sua participação e tamo junto, meu irmão. Um abraço pra você, tá bom? Vamos lá, seguindo o nosso giro de comentários aqui com o Edson. Esse momento de contato com a terra eu faço sempre que posso. Foi quando eu falei da ida ao parque, né? Importante, tá? Se vocês tiverem uma oportunidade de visitar um parque nesse final de semana, desde que tenham condição sanitária para isso, tenham saúde para isso, né? Vão. Tira o tênis, 5 minutinhos, pé na terra. Você vai ver que vai dar uma renovada na sua energia. Para mim melhorou muito, me senti muito bem. Atividade física de segunda a sexta na academia. E ainda vou ao médico ocasionalmente, menos do que deveria, mas vou. Até agora aos 64 anos, tudo bem. Um abraço para você, Edson. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, meu parceiro. Concordo com você em tudo, tá? Atividade física, uma ligação com a terra, com a natureza de maneira geral, limpa a mente, né, dessa ansiedade, desse excesso de informação e principalmente também acompanhamentos médicos, né, importante. Parabéns pela sua história e obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço para você. @André Silva, fala Henrique, Andrezão também tá com a gente há muito tempo. Lembro do primeiro lance do Ramon Sousa, vi que ele tinha futuro. O cara demonstrou dinamismo, força e fome de bola. Muito feliz em ver esse atleta performar tão bem. Quanto à choradeira, isso é o padrão de jornalistas que de fato não são raiz. Pergunta pro José Trajano o que ele achou do jogo e dos lances. Trajano é o cara que não tem rabo preso. Abraços, meu chapa. Um abraço pra você, Andrezão. Gênero, número e grau. Trajano é incrível, né? E sobre o Sousa, cara, você acertou. Eu confesso que eu errei, tá? Eu não vou mentir, não. Ele me enganou. Eu achei que ele era menos jogador do que de fato ele tá se mostrando. Ao menos na questão da entrega, né? Então, família, muito obrigado por mais um vídeo aqui com vocês nessa companhia maravilhosa. Para mim, é o que eu falo sempre, né? Renova a minha energia, me faz me sentir melhor estar aqui com vocês dia após dia. E é por conta disso que a nossa comunidade tem crescido tanto, está sendo tão maravilhoso essa história com vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço, avante palestra. O líder é verde ainda, hein? Não esquece. Fui, valeu!